Era uma manhã fria de inverno, daquelas que pareciam congelar até o tempo. O som distante de passos apressados e buzinas, misturados a murmúrios confusos, preenchiam o ar pesado da cidade que nunca dorme, mas que agora parecia indiferente àquelas pequenas vidas invisíveis. Ana, uma mulher de meia idade, de expressão cansada e olhar profundo, caminhava lentamente pela calçada quebrada, envolta em um casaco surrado demais para o inverno cortante que lhe rasgava a pele. Suas mãos tremiam, não apenas pelo frio, mas pelo peso do que carregava. A fome constante que a consumia havia dias. Ela só queria um prato de comida. Nada mais, nenhum luxo, nenhum requinte. Apenas um mínimo que lhe permitisse suportar mais um dia. Isso parecia tão simples, tão óbvio. Porém, para Ana, era uma missão quase impossível naquele cenário urbano hostil. O cheiro da padaria próxima, de pão fresco ainda quente, misturava-se ao cheiro ácido da gasolina, criando uma atmosfera quase cruel para quem desejava apenas saciar aquela fome silenciosa. Ana parou diante de um centro de apoio social, onde um grupo se formava lentamente em uma fila silenciosa que carregava histórias não contadas. Olhou ao redor. Rostos desfigurados pelo sofrimento, olhares embotados pela injustiça e resignação. Entre eles, ela não era nem especial nem diferente, mas carregava uma dignidade que o frio não havia conseguido apagar. Enquanto esperava, o vento carregava consigo o som abafado da cidade e memórias antigas que Ana guardava dentro do peito. A infância difícil, os valores ensinados pelo avô que acreditava na força do trabalho e da solidariedade. Valores que pareciam hoje tão distantes, quase esquecidos pela dura realidade. O que a mantinha de pé era essa fagulha de esperança. O desejo simples de que um prato de comida não fosse o fim, mas o começo de uma transformação. Ela sabia que não seria fácil. Havia sempre alguém disposto a negar ajuda, a virar o rosto, a fechar a porta. Mas Ana estava ali, e naquela manhã, sua história começaria a mudar de forma inesperada. O que parecia ser apenas mais um dia de luta se tornaria uma narrativa capaz de comover, despertar consciências e, principalmente, mostrar como até o menor gesto de humanidade pode transformar vidas. Se essa história já mexeu com você, não deixe para depois o que pode fazer agora. Clique em curtir para mostrar que se importa e inscreva-se no canal para não perder nenhuma história que toca o coração e inspira mudanças reais. Junte-se a essa rede de pessoas que acredita que um simples gesto pode transformar vidas, porque a sua atitude hoje pode ser a esperança de alguém amanhã. Não fique só assistindo. Faça parte dessa transformação. Ana estava ali, naquela fila, que se arrastava lentamente sob o céu cinzento, seu corpo tremendo de frio. A multidão ao redor parecia indiferente, cada um absorto na sua própria batalha silenciosa. A esperança era uma chama tênue, quase apagada pela rotina diária de frustrações. Ela observava as mãos, calejadas daqueles que a antecediam na fila, ouvia os sussurros de conversas breves, enquanto tentava controlar o nervosismo que apertava seu peito. Na sua primeira tentativa, aproximou-se do atendente do centro de apoio. Um homem de olhar cansado e expressão impassível, mais acostumado a lidar com números e estatísticas do que com seres humanos. Ana falou, com voz hesitante, pedindo um prato de comida. A resposta foi um olhar de desdém velado e uma negativa fria, envolta em regras que pareciam esquivar-se para quem mais precisava. Está fora do horário de distribuição, disse ele, apontando para um relógio reluzente na parede. Desanimada, mas não derrotada, Ana tentou outras portas. Pediu às pessoas nas ruas, em restaurantes, em mercados. A maioria virou-se rapidamente, desviando o olhar. Algumas poucas cederam um sorriso triste.
Outras simplesmente recuaram, como se seu pedido de ajuda fosse algo que as incomodava profundamente. Ela sentiu a silenciosa rejeição que se impunha como uma barreira invisível, feita de preconceito e indiferença. Nesse contexto, o cheiro das comidas que escapavam das cozinhas dos restaurantes parecia zombar da sua fome. O tilintar dos pratos sendo lavados e as risadas altas dos clientes no interior de estabelecimentos aconchegantes contrastavam dolorosamente com o frio seco da calçada sob seus pés. Ana recordava, enquanto andava pelas ruas, as histórias que ouvira na infância sobre solidariedade e humanidade, valores que pareciam ter sido esquecidos naquele bairro. A sensação de estar invisível, uma pessoa que ninguém quer ver, era sufocante. No entanto, havia algo dentro dela que resistia a esse apagamento, uma força silenciosa que a fazia manter o olhar firme e a alma intacta. A fome que a impulsionava era também um pedido de dignidade, lembrando-a de que, apesar das inúmeras barreiras, sua existência tinha valor. Cada passo, cada palavra rejeitada era uma prova para si mesma e para o mundo de que a luta valia a pena, e que um simples prato de comida poderia ser o começo de algo muito maior. Mas a verdadeira mudança daquela história ainda estava por vir, e seria algo que ninguém ali, nem mesmo Ana, poderia ter previsto. Ana caminhava pela calçada escura perto do mercado municipal quando algo inusitado ocorreu. Aquela manhã que havia começado como tantas outras com o peso da rejeição, começou a ganhar um tom diferente. Um grupo de voluntários estava distribuindo alimentos para moradores de rua, mas a fila parecia longa e impaciente. Ana hesitou, ainda sentindo o frio da indiferença ao seu redor, mas decidiu tentar uma última vez. No instante em que estendeu a mão para receber o prato, uma mulher do grupo olhou para ela com olhos que não carregavam julgamento, mas solidariedade pura. Havia algo naquele gesto simples, naquela troca silenciosa, que quebrava barreiras invisíveis. Ana segurou o prato quente, sentiu o aroma do alimento, algo que para muitos era rotina, mas para ela era esperança. Logo depois surgiu um murmúrio entre a multidão. Uma voz, firme e emocionada, começou a contar quem era Ana, seu passado difícil, suas lutas cotidianas para sobreviver. A história de uma mulher que, apesar das dificuldades, mantinha intacta a dignidade que as circunstâncias tentavam apagar. Aquilo chamou a atenção de todos ao redor. Era impossível ignorar aquela verdadeira narrativa humana ali diante dos seus olhos. Os olhares começaram a mudar. De indiferença, tornaram-se atônitos. De julgamento, passaram para admiração. Pessoas começaram a se aproximar, oferecendo palavras de conforto, gestos de apoio, até mesmo lágrimas silenciosas que escorriam no rosto daqueles que antes a ignoravam. Ana sentiu um aperto no peito, misto de surpresa e gratidão. Ali, naquele instante, sua luta deixou de ser invisível para se tornar uma poderosa história de humanidade e superação. O prato de comida que ela tanto buscava simbolizava agora muito mais do que a satisfação da fome. Era o começo de um despertar coletivo. Mas não foi só isso. Entre a multidão, um homem com uma câmera começou a registrar o momento. Ele capturou não apenas o gesto de ajuda, mas a transformação no olhar de Ana, a emoção que transbordava de quem vive uma história real e tocante. Aquelas imagens que seriam compartilhadas em redes sociais e notícias locais trariam à tona uma verdade muitas vezes esquecida no meio do ruído cotidiano. A cidade parecia parar por um instante, com seus sons abafados pela força daquela narrativa, reconfortante e revoltante ao mesmo tempo. A história de Ana começava a repercutir, a fazer com que pessoas comuns repensassem sua relação com o próximo, a importância de pequenos gestos que podem mudar destinos. E assim, um dia que parecia igual a tantos outros,
tornava-se o ponto de virada na vida de Ana e na consciência daqueles que testemunharam sua batalha silenciosa. O vídeo registrado naquele dia se espalhou rapidamente pelas redes sociais, alcançando olhos que antes jamais haviam parado para olhar alguém como Ana com atenção. A indignação tomou conta de muitos, misturada com uma profunda emoção ao ver o rosto daquela mulher que, apesar de enfrentar o impossível, carregava uma força silenciosa que transcendia sua aparência simples e cansada. Mensagens começaram a pipocar nas postagens, pessoas manifestando sua surpresa, empatia e até vergonha por terem sido indiferentes a tantas histórias parecidas à de Ana. Fotos e relatos de outras vidas difíceis surgiram para acompanhar o vídeo, criando uma onda de solidariedade inesperada. Em poucos dias, Ana deixou de ser apenas uma figura invisível na cidade. Ela passou a ser um símbolo da resistência, da dignidade diante da adversidade, da coragem de continuar lutando quando tudo parecia perdido. Reportagens foram feitas, entrevistas organizaram movimentos de apoio e voluntários buscavam formas de ajudá-la de maneira mais estruturada. Mas o mais impressionante era ver como a história de Ana provocou reflexões internas nas pessoas comuns. Muitos confessaram terem passado por situações semelhantes e não conseguirem abrir a boca por medo ou vergonha. Outros perceberam que o maior obstáculo para ajudar não estava na escassez de recursos, mas na falta de vontade de enxergar o sofrimento ao redor. A reação do público não se restringiu ao virtual. No bairro onde Ana vivia, vizinhos que antes a ignoravam começaram a oferecer ajuda de formas pequenas, mas cheias de significado. Uma sopa quente, roupas limpas, palavras de conforto. A presença dela, agora visível e valorizada, mudou dinâmicas, gerou conexões que o ritmo acelerado da cidade costumava impedir. Em meio a tudo isso, Ana se mantinha humilde, surpresa com toda aquela atenção que para ela era apenas resultado de ter mantido sua humanidade intacta. Sua coragem de buscar ajuda e não desistir diante das portas fechadas veio à tona como uma lição para todos. A mensagem era clara. Por trás de cada rosto marcado existe uma história que merece ser ouvida e respeitada. Assim, aquela mulher que só queria um prato de comida terminou por despertar uma revolução silenciosa, onde a empatia começou a vencer a indiferença. E os pequenos gestos passaram a ser o começo de uma mudança maior. Com a repercussão da sua história, Ana começou a viver uma realidade que parecia distante até poucos dias atrás. O simples ato de conseguir um prato de comida se transformou em uma jornada de reconhecimento e esperança, trazendo para ela uma nova perspectiva de vida. As portas que antes estavam fechadas começaram lentamente a se abrir. Organizações sociais se mobilizaram para oferecer apoio mais concreto. Ana recebeu não só alimentação adequada, mas também cuidados médicos, roupas e, principalmente, atenção humana. O que era um auxílio momentâneo passou a ser um caminho de reconstrução, onde sua dignidade era restaurada passo a passo. Ela participou de encontros e conversas onde pôde compartilhar sua história, inspirando outras pessoas que enfrentavam adversidades semelhantes. Sua voz, antes silenciosa, tornou-se um instrumento de empoderamento e mudança social. Ana, que até então era vista apenas como mais uma na multidão, tornou-se símbolo de superação e resistência. Mas a verdadeira transformação não estava apenas no que mudou para Ana. Era a transformação que sua história provocou na comunidade ao seu redor, naqueles que começaram a ver além dos estereótipos e preconceitos. As atitudes de indiferença deram lugar à solidariedade ativa, ao reconhecimento de que pequenos gestos podem salvar vidas e reconstruir sonhos. Ana não apenas conseguiu um prato de comida,
Ela resgatou sua autoestima, reconectou-se com seus valores e passou a ser protagonista de um novo capítulo, repleto de possibilidades. Sua caminhada, longe de terminar, agora se iluminava com a esperança que eles mesmos haviam plantado nas pequenas faíscas de bondade e humanidade. Essa superação mostrou que por trás da fome física existe uma fome ainda maior por respeito, amor e dignidade. E que só um olhar atento e um coração aberto podem transformar o sofrimento em força, o medo em coragem e a sobrevivência em vida plena. Aguardo seu ok para seguir com a parte 6, onde trarei a lição para a audiência e reflexões sobre empatia e solidariedade. Segue a parte 6, desenvolvendo a lição para a audiência com 300 caracteres aproximados, focando na reflexão sobre empatia, solidariedade e a transformação provocada pela história de Ana. A história de Ana, que começou com um simples desejo de um prato de comida, nos desafia a enxergar o mundo e as pessoas ao nosso redor com olhos mais humanos e sensíveis. Muitas vezes estamos cercados por histórias semelhantes, vidas marcadas pela luta silenciosa da fome, da exclusão e do abandono, mas escolhemos fechar os olhos diante do sofrimento. Ana nos ensina que a empatia vai muito além de sentir pena. É uma ação contínua, um exercício diário de colocar-se no lugar do outro, compreender suas dores e caminhar lado a lado, mesmo que seja através de pequenos gestos. É a esse movimento de solidariedade que essa narrativa nos convida. Quando olhamos para situações difíceis com indiferença, corremos o risco de perpetuar sofrimentos que poderiam ser minimizados com um pouco de atenção e humanidade. A transformação que Ana experienciou foi possível porque alguém decidiu olhar para ela, reconhecer sua dignidade e agir em favor dela. E essa lição não é apenas para a comunidade daquela cidade, mas um convite aberto a todos que assistem a essa história. A possibilidade de sermos agentes de mudança está em cada um de nós, através de pequenas atitudes, um sorriso, uma palavra de conforto, a doação de tempo, recursos ou simplesmente entregar um prato de comida, construímos pontes que amparam quem mais precisa. Além disso, a história de Ana nos mostra que dignidade e respeito são direitos inalienáveis, não privilégios. A fome, física e emocional, é uma dor que só diminui quando a sociedade inteira se compromete a enxergar além do superficial, a desmontar preconceitos e a valorizar a vida humana em sua essência. Ao conhecer a trajetória dela, somos convidados a refletir. Quantas pessoas passam despercebidas todos os dias? Quantas histórias não ousamos escutar? Será que não poderíamos ser a diferença na vida de alguém simplesmente oferecendo compreensão e ação? Esse despertar para a empatia e solidariedade é o primeiro passo para um mundo mais justo e acolhedor. Ana nos lembra que cada vida importa e que a união entre compaixão e atitude pode mudar o destino de muitas outras histórias ainda invisíveis, esperando por um olhar que as transforme. Quando a história de Ana chegou ao fim daquela manhã fria, poucas coisas permaneciam mais vivas do que a emoção no ar. Não era apenas a gratidão de quem finalmente conseguiu um prato de comida, mas o sentimento profundo de quem viu o impossível se transformar em esperança. Aquela mulher simples, que carregava no olhar uma mistura de dor e coragem, sintetizava a luta de tantos silenciados pela indiferença da sociedade. Ana não era apenas um rosto no meio da multidão. Ela era, naquele instante, a representação da dignidade humana em sua forma mais pura e a prova viva de que a compaixão tem um poder transformador que transcende barreiras materiais. Seu silêncio, até então ignorado, ecoava agora em corações dispostos a mudar. Enquanto a câmera lentamente se afastava, mostrando Ana caminhando pelas ruas agora mais iluminadas pelo sol que surgia, o narrador fazia um convite direto e sincero.
Que a história de Ana não seja apenas um relato que comovesse por alguns minutos, que ela seja um chamado para que cada um de nós veja, escute e haja. Que nenhum rosto invisível seja esquecido ou deixado para trás, porque no fim, a humanidade que desejamos está nas pequenas ações, nas grandes solidariedades e no respeito por cada vida. A cena final mostrava Ana sorrindo timidamente para a equipe de voluntários que agora lhe oferecia não só ajuda, mas amizade e esperança. Um sorriso que não negava as marcas da jornada, mas que traduzia a força de quem venceu o desamparo. Uma força que se espalha como chama para todos que desejam um mundo melhor. E essa chama, acesa pela história de uma mulher que só queria um prato de comida, podia agora iluminar o caminho para muitos outros. Era um lembrete. Seres humanos são dignos de amor, respeito e cuidado, independentemente de sua origem ou condição. O vídeo encerrava com uma mensagem simples, mas poderosa. Reflita, compartilhe, ajude. A mudança começa quando olhamos para o outro com o coração aberto. Depois de acompanhar a trajetória de Ana, uma mulher que, com um simples desejo por um prato de comida, transformou seu destino e o olhar de uma comunidade inteira, o convite que fica para cada um que assiste não é apenas para sentir, é um chamado à ação. É fácil fechar os olhos diante das dificuldades alheias. Em um mundo acelerado, onde notícias se acumulam e as histórias se sucedem, a tendência é a indiferença. Mas a humanidade resiste justamente na capacidade de se importar, não de forma passiva, mas ativa, prática e sincera. Se a história de Ana nos mostrou algo, foi que o poder de transformação está ao alcance das nossas mãos. Uma palavra amiga, uma doação, um tempo dedicado a ouvir. Gestos que parecem pequenos, mas que podem ser monumentais para quem está do outro lado da luta. Se agora você se sente tocado por essa narrativa, não deixe esse sentimento passar sem efeito. Inscreva-se para acompanhar mais histórias que inspiram e transformam. Compartilhe este vídeo para que a mensagem de Ana alcance mais corações e mentes. Comente, conte sua própria experiência ou o que essa história despertou em você. A transformação real começa no entendimento de que cada ação importa, que a compaixão é uma escolha diária e que a dignidade humana merece ser resgatada, sempre. Assim, fazendo parte dessa corrente, você se torna protagonista de um futuro onde ninguém mais deverá passar fome ou desamparado, e onde o respeito e a empatia dominam o dia a dia. Este é o momento de agir, de ser a mudança e de ajudar a construir uma comunidade mais justa, humana e acolhedora. O impacto da história de Ana não ficou restrito às redes sociais ou ao círculo imediato de conhecidos. A repercussão ganhou força progressivamente e logo as rodas de conversa nas praças, os pequenos comércios e até instituições começaram a se mover em torno daquela narrativa de superação e humanidade. Veículos de mídia locais e regionais firmaram contato para aprofundar a pauta, buscando não apenas contar a história singular de Ana, mas também trazer à tona a triste realidade de tantas pessoas invisibilizadas pela indiferença. Reportagens mostraram dados alarmantes sobre a fome e a pobreza na cidade e no país, provocando debates sobre políticas públicas e o papel de cada cidadão. Organizações comunitárias e grupos de voluntários aproveitaram a atenção despertada para promover campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e apoio para aquelas pessoas que, como Ana, enfrentam diariamente batalhas silenciosas para sobreviver. A mobilização cresceu e ações que pareciam pequenas antes passaram a ganhar visibilidade, atraindo mais solidariedade e recursos. A história de Ana incentivou líderes comunitários a buscar soluções mais estruturais, pressionando por mudanças efetivas nas políticas sociais.
O despertar coletivo mostrou que, quando uma história real toca o coração das pessoas, ela pode sim provocar transformações profundas que ultrapassam a mera empatia, chegando ao campo da ação concreta e continuada. Além disso, o exemplo de Ana serviu para desmistificar preconceitos arraigados, derrubando a ideia de que a pobreza ou fome são consequências exclusivas de escolhas pessoais. Seu relato humanizou o problema, aproximando pessoas de diferentes realidades em torno de um desejo comum: justiça social para todos. Nesse cenário, Ana tornou-se uma inspiração viva para a gente comum, líderes e até mesmo para aqueles que ocupam espaços de decisão. A mensagem ecoou com força. A mudança começa com o olhar atento, a disposição para ouvir e a coragem para agir. Não amanhã, mas agora. Tudo que Ana viveu até aqui é um capítulo real dentro de uma história muito maior. A luta diária de milhares que enfrentam fome, abandono e silêncio. Seu rosto, seus gestos, seu sorriso tímido agora são símbolos de resistência e esperança para aqueles que ainda aguardam uma chance de mudar a própria vida. Quando a câmera registrou os últimos momentos daquele encontro, a imagem que ficou não foi simplesmente a de uma mulher recebendo um prato de comida, mas a de um ser humano que, apesar das adversidades, continua de pé, de cabeça erguida, caminhando com a coragem de quem sabe que a verdadeira vitória está em nunca desistir. Essa jornada nos deixa uma lição profunda. Um só gesto de atenção pode ser o estopim para uma transformação que ultrapassa barreiras e toca a alma de uma comunidade inteira. Ana nos mostra que ninguém deve ser reduzido à sua situação, que toda vida merece respeito e que a empatia é a base para um futuro melhor. Agora, o convite é claro e direto. Que cada um que assistiu a essa história se pergunte: o que posso fazer hoje para que histórias como a de Ana sejam menos frequentes? Como posso participar da construção de uma sociedade mais justa, onde o direito à alimentação, à dignidade e à esperança seja garantido a todos? Não basta sentir emoção por alguns minutos. É essencial agir, compartilhar essa mensagem, transformar sentimentos em atitudes concretas. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário contando o que essa história despertou em você e, sobretudo, busque, no seu dia a dia, formas de ajudar quem precisa. Porque o mundo muda um passo de cada vez. E a história de Ana é o lembrete vivo de que a solidariedade está ao alcance de todos, no olhar, na palavra, no gesto. Terminamos aqui, mas que essa narrativa fique acesa como uma chama nos corações dispostos a fazer o bem. E que Ana, com sua força e garra, inspire cada vez mais pessoas a acreditarem no poder da esperança e da transformação. Se essa história tocou seu coração, que tal transformar esse sentimento em ação? Clique em curtir para mostrar seu apoio e inscreva-se no canal para receber mais relatos que inspiram mudanças reais. Ao fazer isso, você não só valoriza quem luta por uma vida melhor, mas também se torna parte dessa corrente de transformação. Porque quando compartilhamos empatia e solidariedade, todos saem ganhando.